Fala palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu separei dois cortes para vocês. O primeiro é do F90 da ESPN Brasil, onde eles conversaram com o nosso zagueirão Gomes. E também temos a escalação, porque hoje é dia de Libertadores. Se liga só. Gustavo Gomes, porque hoje tem Independiente del Valle e Palmeiras. Gostei. ¿Te gustou? Gostei. Muito. Então vamos acompanhar o que disse o jogador, o paraguaio Gustavo Gomes, por favor. Eu gostei da atitude, também joga um papel importante. É muito difícil se adaptar. Acho que fisiologicamente precisa uns dias de adaptação para você jogar assim mais tranquilo, mas como falei, tem um calendário que tem que respeitar e nós trataremos de fazer nosso melhor para jogar com. Acho que temos que fazer um jogo inteligente para poder levar um bom resultado. Acho que é quase impossível fazer aqui uma marcação que nós vimos fazendo no último jogo, fazer uma pressão no início do jogo, marcação mano a mano, um contra um é um pouco difícil. Acho que o professor aí está ajustando algumas coisas para nós tentar fazer nosso melhor, fazer um grande jogo e levar um bom resultado para São Paulo. Tá aí o Gustavo Gomes, que veste uma camisa, defende ali uma zaga, que já teve um dos maiores zagueiros da história do futebol de todas as galáxias, Luiz Pereira. O Palmeiras de Gomes é o Palmeiras de Luiz Pereira, de Roque Júnior, de Clebão. É o Palmeiras de tanta gente que hoje vai jogar em Quito com Abel Ferreira no comando. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. O Gabriel Menino é uma opção aí, porque o Abel Ferreira falou que o Veiga tá cansado, tá desgastado, na verdade, com a sequência de jogos. Endrick, jogadoraço de bola, Flaco Lopes, artilheiro e Lázaro. E depois a escalação do Palmeiras para enfrentar o Del Valle, que dificilmente perde em casa. Uma das únicas, se não a única derrota do Del Valle em casa na Libertadores, foi contra o Verdão. Foi mesmo. Então chega a hora do Sai do Muro. Chame a vinheta, por favor, produção. Pode empate? Não. Não aproxima muito assim. Se puder, deixa um pouquinho mais distante, viu, Abel? Esse negócio de ficar com a câmera muito perto. Se der uma granulada, Você melhor. será o último. Se der uma granulada, é melhor, né? Eu vou dar o exemplo aqui. Palmeiras Independente Del Valle. Então vai. Quito, altitude. Del Valle, toque de bola. Jogo difícil. Palmeiras 2-1. É o Verdão de Abel Ferreira, não tem jeito. Uma que eu vou te contar. Endrick, Pode empate? Endrick joga? Joga. Vou mudar meu palpite. 3-1 Palmeiras, desculpe. 3-1 Palmeiras. Isso porque vai ser difícil. 2 gols de Endrick. O jogo vai ser difícil, mas é o Palmeiras. Imagino. Se fosse fácil, então. De virada. Natália Ferrão, seu palpite. 2-1 Del Valle. 2-1 Del Valle. É a comentarista que sai da caixinha. Sai mesmo. Não é o Pedro Caixinha, né, Abel? Vou explicar. Não. Você fala assim, sai da caixinha, é outra caixinha. Não tem nada a ver com Pedro Não, Caixinha. não, A caixinha não, do Pedro. não. Ah, bom. Professor Celso Zelt. Virou, quer dizer, pelos resultados recentes, já seria o jogo mais difícil do grupo. Eu também acho que né? Por camisa, você sempre olha para o São Lourenço. Altitude também. Mas virou definitivamente o jogo mais difícil da Antes de você dar seu palpite, gostaria de lembrá-lo. O goleiro será o Everton. Por favor, dê seu palpite. Por isso que ele vai sair com clean sheet hoje. Clean sheet? Isso aí, Yeah. professor. Zero gol sofrido? 0 gol sofrido, 2-0 para o Palmeiras, 1 gol em cada tempo. Atenção! Chegou a hora do palpite de Rafael Prats. Ô, mureteiro. Não vale empate. Por quê? Eu acho que vai Mureteiro. empatar o jogo. O nome é Sai do Muro do quadro. Pera um pouquinho. Seu palpite. Sai do muro, eu entendo, respeito muito o nome do quadro, mas o empate ainda é permitido e ainda existe no futebol, Abel e companheiros. Não sei se vocês estão informados, não houve essa alteração na regra. Qual o seu palpite? 1-1. Não pode pode. empate. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Um sacrifício, uma força Mas eu acho que que ele não vai tá ser 2-1, fazendo. acho que vai ser 1-1. Eu quero deixar bem claro. Já tô pronto pra foto Então aqui, vai. ó. Opa, desculpa, eu mudei meu palpite, é 3-1. Endrick, 2 gols hoje. Que o senhor não queria titular, você. O Abel Ferreira não queria. Você fez Foi muita colocar em força. outubro só. Você fez a cabeça da Esse foi o Sai do Muro de hoje. Você não queria o Endrick titular. Você fez muita O força. treinador também não queria. Tudo bem, Prato? Quer uma água? Eu separei para vocês também uma reportagem do canal UOL Sport, onde eles falam sobre a nova negociação de divisão
de valores para a temporada de 2025. Fique ligado aí. Diga lá, Rodrigo, qual é a sua belíssima apuração dessa sexta-feira? Bom dia, Domitila, bom dia, PVC. A apuração não é de sexta-feira, mas é dessa semana, né? Que a gente conseguir aí a informação de como seria uma projeção de como será a distribuição do dinheiro da TV do brasileiro de 2025 dentro do contrato que existe hoje, que é Libra e Globo. Quem são os clubes da Libra? Flamengo, Palmeiras, São Paulo. No número aí vai aparecer o Corinthians. O Corinthians ainda não é certo, mas aí além disso o Atlético Mineiro, o Grêmio e tal, mas o Corinthians está ainda em negociação e são 9 clubes e a gente vai mostrar como que seria a distribuição. Bom, primeiro para entender os critérios, são 3 critérios, 40% igual, 30% por posição e 30% por audiência. A audiência utilizada nessa projeção foi do Campeonato Brasileiro de 2021 e a posição na tabela foi de 2023. Então, sempre quando eu falo assim, o fulano vai ganhar, então é isso que vai ganhar. Isso aí é uma projeção dentro desses critérios. Para o ano que vem, se mudar a posição na tabela, e a gente pode ver que a posição na tabela tem bastante peso, né? Então aí você tem primeiro o Atlético Mineiro, para explicar, ele tem 63 milhões de igual, todo mundo vai ganhar esse valor. Aí na posição, como ele ficou em terceiro lugar, ele ganha 64 milhões e 700. Então sempre quem ficar em terceiro lugar vai ganhar esse valor. E a audiência, esse 3,9%, o Atlético Mineiro teve essa audiência contando todo o brasileiro, inclusive os times que não estão na Libra. Então acaba que a proporção dele do que é de audiência vai ser maior, porque não tem outros clubes que não estão dentro do contrato. Mas ele teve em torno de 4% da audiência total. E o valor do Atlético Mineiro vai ficar em torno de, ficaria, né, com esses critérios, 154 milhões. Se você for olhar o contrato hoje, o Atlético vai ganhar mais do que ganhava até esse ano. Eu não tenho o número preciso aqui, mas eu com segurança posso dizer que o Atlético vai ganhar mais. Ele ganhou 121 no ano passado, não é exato o número, mas é o que se projetou do ano passado. Aí se você colocar, claro, depende da posição na tabela. Aí Bahia, mesmos critérios, a audiência é um pouquinho menor que a do Atlético Mineiro, 106 milhões que ganharia o Bahia também. Eu acho que se você colocar no que o Bahia ganhou no último ano, provavelmente estará acima. Não tenho o número preciso aqui, mas provavelmente estará acima. E Corinthians, e aí você vai falar assim, e essa vai ser a grande polêmica. Bom, o Corinthians hoje está fora do contrato, a gente já disse que tem uma tendência de aderir à Libra, mas não é uma certeza, mas a projeção foi feita quando ainda se acreditava que o Corinthians estava certo. E aí o Corinthians tem audiência de 98,6 milhões, porque é quase 15% da audiência nacional, né? Essa audiência é muito similar à do Flamengo, o que significa que o Corinthians e o Flamengo, a se manter esses índices de audiência, sempre vão estar os dois ali com ganhos muito parecidos. Você pode ver a do Flamengo é 15,1. Aí vai depender da posição da tabela. O presidente do Corinthians já falou que quer ganhar igual o Flamengo, é só o time dele chegar na mesma posição na frente do Flamengo, que no caso dos dois tem uma diferença só de 2 milhões em relação à audiência. A diferença maior está em relação à posição na tabela do campeonato. O Flamengo acabou em quarto e ano passado o Corinthians acabou em 13º. Então, essa é a diferença. O Flamengo seria o que mais ganharia com 220 milhões. Você pode ver aí, é uma projeção um pouquinho maior do que eu tinha dado, inclusive, sobre o ganho do Flamengo nesse contrato da Libra, que inicialmente a diretoria do Flamengo fez, que era 210 milhões, né? E aí eu fiz uma projeção ali no texto. Se o Flamengo fosse campeão, chegaria até um máximo de 245 milhões. Aí mais próximo do que é o contrato dele hoje, que é de 290 milhões, né? Mas de qualquer jeito com perda. O Flamengo perde dinheiro em relação ao que ganha hoje. Aí o Grêmio, que vem na sequência. Acho que a gente vai mostrar o Grêmio aí boa. O Grêmio foi vice-campeão, então teria a gente pode ver que os valores das posições têm bastante peso, então ter um desempenho bom no campeonato vai ter mais peso do que tem hoje. Seriam 73 milhões para efeito de comparação. Hoje o contrato da Globo remunera algo como 45 milhões de reais para o segundo colocado. Então é quase 30 milhões a mais. A performance no campeonato vai ter um peso muito maior a partir do ano que vem para o ganho dos times do que esse ano. A audiência do Grêmio aí também próxima do Atlético Mineiro e o Grêmio provavelmente deve ter uma perda em relação ao que ganha hoje, porque ele tem um mínimo garantido de pay-per-view. Passando para o Palmeiras fica com valor próximo do Flamengo, né? 8 milhões a menos, 212 milhões no total, porque o Palmeiras foi campeão ano passado, e aí o valor do campeão é quase 82 milhões, ou seja, a performance conta muito, é quase 9 milhões a mais do que o segundo colocado. Se a gente for olhar para trás, para o que é o campeonato hoje, a diferença entre o primeiro e o segundo é coisa de 2, 3 milhões no máximo, né? Eu não tô com o número aqui na cabeça, mas é bem menor do que essa. Então, repito, campeonato, performance e desempenho na tabela, a galera que gosta de largar o campeonato antes do fim vai ter um prejuízo considerável a partir do ano que vem na Libra, porque se ficar lá para trás, vai ter uma influência grande na cota. A audiência, e aí, em termos de comparação, o Palmeiras teve 10%, ou seja, um décimo da audiência total do Brasil. Tá aí uma diferença de uns 30 milhões em termos de audiência em relação ao Flamengo e o Corinthians. E aí o último, que é o último não, ainda tem o Red Bull,
também os mesmos critérios, audiência bem menor, né? Porque é um time que tem pouca torcida. E essa audiência, para a gente fazer, você soma todos os jogos em TV aberta e fechada, e para cada um você faz vê a média nacional, ou seja, o número absoluto de pessoas que assistiram aquele jogo, e aí tira um percentual por time. É assim que é feito. E aí, agora para o São Paulo abaixo também dos rivais, do Palmeiras e do Corinthians. Primeiro que a audiência do São Paulo é parecida com a do Palmeiras, se a gente for olhar. E claro que tem influência, a gente vai lembrar a posição de tabela. O Palmeiras foi campeão e o São Paulo estava ali no meio da tabela. Isso tem bastante influência em audiência, tanto para a torcida empolgada, quanto os rivais assistindo os jogos daquele time. Isso é um fator que às vezes leva-se pouco em consideração, mas conversando com executivos de TV, é bem comum. O time que está na frente tem bastante audiência. O Botafogo, por exemplo, e não está na lista aí porque ele era da Libra, mas o que me falaram é que foi o terceiro ou quarto em audiência ano passado. Por quê? Porque o Botafogo foi líder boa parte do campeonato. Então, a performance também impacta na audiência. Você vê que o São Paulo tem uma audiência parecida com a do Palmeiras, pode ganhar parecido se estiver perto na tabela. Se o Palmeiras continuar muito na frente, sendo campeão e o São Paulo em 11º, vai ter essa diferença aí que é de quase 50 milhões, 55 milhões aí entre São Paulo e Palmeiras, muito por conta da performance esportiva do Palmeiras. Vitória, que aparece como o time que menos ganhou, porque ele estava na Série B, então a posição dele tem um fixo ali, não é pela posição na tabela da Série A, e a audiência dele é um pouco abaixo da do Bahia, e por isso é o time que ganha menos, aí com 96 milhões. O Santos, embora faça parte do contrato, não faz parte da projeção, porque hoje o Santos está na Série B. Mas se ele subir, e aí vai ter um rearranjo aí, obviamente o Santos vai fazer parte dessa distribuição também, dentro dos mesmos critérios. Aí a gente vê o quadro geral, Flamengo em primeiro. É provável que o Flamengo, se mantiver sempre entre quarto e quinto, seja sempre o primeiro, e vai ter ali com o Corinthians, pode ter igual, os dois estão muito próximos ali na questão de audiência. Aí vai depender da melhoria da performance esportiva do Corinthians, se o Corinthians aderir. Agora, realmente ele não tem como exigir um valor igual, ficando em 13º no campeonato, né? Então, esses seriam os números, ressaltando, projeção feita com base no ano de 2023, projeção feita pela própria Libra, de 2023 e 2021 a audiência, com uma distorçãozinha que esse dinheiro de 1,4 juntando o pay-per-view, e o pay-per-view depois mudou um pouquinho a regra, incluiu um cadastro de torcedores. Então pode ter uma mudançazinha nessa conta, mas como é o valor minoritário, o impacto é menor, digamos assim. Agora, esse é um ponto importante, Rodrigo, assim, que não está claro o que vai acontecer, vai depender muito do que vai acontecer do contrato da Liga Forte União para o pay-per-view, não para o contrato de aberta e fechada, né? Mas o pay-per-view dá uma coisa curiosa, que eu nunca tinha me dado conta. O máximo de... O pay-per-view tem hoje 5 clubes, 5 jogos exclusivos. Se ele tiver 8 times só, como hoje, ele pode diminuir essa conta para meio jogo por rodada, ou seja, um jogo a cada 2 rodadas. Ele deixa de ter um jogo exclusivo garantido por rodada. E o pay-per-view pode ter importância ainda assim, por exemplo, para o Flamengo, né? O Flamengo faz um jogo Flamengo e Grêmio. A TV aberta para o Rio de Janeiro e rede. Mas, enquanto isso, tem digamos, São Paulo e Internacional no Morumbi, com TV aberta para São Paulo e a rede que, quando vai para São Paulo, Mato Grosso, pedaços de sul de Minas, enfim. Nesse caso, o pay-per-view do Flamengo em São Paulo é fundamental. O Flamengo tem muita torcida em São Paulo. Uhum. Então, aqui funciona o pay-per-view. Mas o pay-per-view perde força se tiver 8 clubes ou se tiver 7 clubes na primeira divisão. Digamos, o Santos não sobe, ou o Santos sobe, o Vitória desce e o Corinthians fica fora dessa conta. Você pode ter 8 clubes no ano que vem ou 7 clubes no ano que vem. O curioso, que eu nunca tinha me dado conta, é que de 2006, quando o campeonato passou a ser jogado por 20 clubes, para cá, o máximo de clubes que a Libra teve sem o Corinthians na Série A foram 8. Ou seja, essa conta do pay-per-view, ela pode ficar um dinheiro raro se o pay-per-view tiver essa dificuldade. Tem um condicional. Se houver essa dificuldade. Mas o curioso é que o mínimo de clubes da Libra foi 5 em 2006 e o máximo de clubes da Libra foi 8, como aconteceu no ano passado. Em 2022, com Grêmio e Bahia na Série B, eram só 6 clubes da atual Libra na Série A. E aí, lembrando, se reduzir o número de times da Libra, reduz proporcionalmente o contrato em 11% cada time que dessa. Se aumentarem os times da Libra, inicialmente no contrato dizia que não mudava o valor, mas a informação que eu tenho é que vai ser negociado um ajuste, porque esse contrato é um pré-contrato e vai ter uma questão ali que os outros não fazem parte, teoricamente, do contrato. E sobre o pay-per-view, PVC, só para complementar a sua informação, a informação que eu tenho é que um cenário é muito difícil, porque ainda está a concorrência da Liga Forte União, mas do que eu vejo, dificilmente a Globo vai comprar a TV aberta da Liga Forte União, porque não geraria receita suficiente.
Mas eu acho que o pay-per-view, eu tenho certeza que ela vai concorrer forte e tem uma possibilidade dela comprar o pay-per-view da Liga Forte União, a depender, óbvio, se houver um acerto e tal, não sei o quê. Mas, assim, colocando como probabilidades, eu diria que é muito difícil ela comprar a TV aberta desses times, da Liga Forte União, mas a compra do pay-per-view é uma possibilidade bem razoável, digamos assim. Porque pode não exigir exclusividade, então aí você coloca dentro do pacote, como está sendo feito, inclusive, na Série B, eles não exigem exclusividade. Então, esse eu acho que é uma chance de acontecer. Perfeito. Agora, os contratos estão assinados, né? Sim, esse contrato com a Globo está assinado. Que ele foi feito um modelo, e isso acontece muito com a Globo, que ela faz uma proposta, os clubes assinam já com aqueles termos, e às vezes tem um detalhamento de alguns termos, algumas condições. E uma delas é essa que eu citei aí, se o clube subir um clube da Libra e forem mais de 9. Então isso aí me falaram que pode ter um detalhamento num contrato que chama definitivo. Mas eu, para ser sincero, por exemplo, o contrato atual brasileiro, que está valendo, fizeram esse pré-contrato em cima da proposta e o contrato definitivo nunca foi assinado, para a maior parte dos clubes. Tem clube que está com digamos assim, o pré-contrato até hoje, o Flamengo é um caso. Então, esse contrato já é válido, ele já é vinculante, já está válido. A questão é que você pode ter alteração de uma ou outra coisa nessa negociação de uns termos definitivos, mas já aconteceu de ficar esse pré-contrato válido em negociações anteriores. JP, eu vou pedir para você colocar de novo na tela para a gente essa arte final com os valores. Para te perguntar, PVC, você acha que é um bom negócio, no final, para esses clubes que assinaram com a Globo? Eu acho que o contrato é melhor para a Globo do que para os clubes no cenário de que o dinheiro vai crescer menos do que poderia crescer. Mas claro que a gente pode levar em consideração o mercado que não está crescendo no Brasil em todos os cenários, né? No mundo também não, né, PVC? Sim. Então, um cenário complicado de direitos de TV, né? Mas foi a discussão do Flamengo na semana passada, na segunda-feira. Ou seja, o Flamengo estava discutindo, está ganhando até 80 milhões de reais a menos. Nesse cenário, ele ganha 70 milhões de reais a menos. Isso. E aí a pena, Domi, é que você está fazendo toda a discussão da Liga, de ter uma Liga só, que é necessário, com base na divisão do dinheiro, e quando um entrave, por culpa de todo mundo, não de um lado só, foi a diminuição do dinheiro do Flamengo, e quando acaba a briga com a separação dos dois blocos comerciais, você vai ver que o Flamengo perde de 70 milhões de reais. Então você se aproximou da discussão. Só que você se aproximou da discussão e separou todo mundo. Ainda tem uma divisão muito grande. O ideal seria ter porque assim, você tem do Vitória para o Flamengo ganha mais do que um Vitória, né? Pô, mas ele entrega um quarto da audiência da Libra inteira, PVC. Você quer que ele ganhe igual o Vitória? Fica difícil também, né? Não, eu não falei que eu quero que ele ganhe igual o Vitória. Não foi isso que eu falei. Eu falei que ele não precisa ganhar uma vez e meia o Vitória. Mas uma vez e meia era o aceitável, era o que estava na discussão lá atrás. O que eu discuto sempre, o meu conceito sempre é a árvore. Vai ter sempre um galho maior e outro galho menor, mas todos precisam estar irrigados normalmente, verdes e saudáveis. Se a árvore crescer, todo mundo vai ter fruto. Esse é o meu conceito. A proporção começou lá atrás, né? E ficou na Libra o máximo de 3,5 entre o que mais ganha e o que menos ganha, né? Pela divisão deles atual. E aí, como a gente pode ver, está uma proporção bem menor do que 3,5, né? Se falou em 1,5. Só que entre 9 clubes. A proporção a proporção da Premier League, que é citada, é 1,6, né? Então, está ainda menor do que da Premier League. Então, também o clube que entrega um quarto da audiência do pacote tem que ter alguma remuneração por causa disso. Pelo menos a visão eu acho que tem. O Flamengo sempre vai ganhar mais. O Flamengo tem que ganhar mais. Eu não discuto isso. A questão sempre vale a mesma coisa para o Corinthians, que também está entregando um quarto aí, quase. Né? Justo. E o Palmeiras e o São Paulo não precisam ganhar tanto mais. Eles só vão ganhar mais dependendo da performance. Eu acho que se aproximou muito do modelo razoável. A gente não tem essa certeza absoluta, porque nós estamos fazendo a conta com 9 clubes. Né? Quando a gente fizer com 20 clubes, a gente vai ter certeza de quanto o 20º clube vai ganhar. E o 20º clube precisa receber, porque ele participou da festa. Nós no ano passado, 17º, 8º, 19º, já não ganham porque foram rebaixados. Isso é ridículo. Eles ganharam, né? Mas não ganharam a cota de performance. O que eu concordo contigo é absurdo eles não receberem a cota de performance, né? Foi, inclusive, uma coisa que o Atlético Paranaense vetou, porque todos os outros clubes já tinham concordado. E aí ele usou o contrato para impedir que os times que estavam sendo rebaixados ganhassem a cota de performance. Agora, o lamentável é você ter toda a briga, discutir que você chega num parâmetro muito mais razoável e a briga continuou. Mas a Liga pode sair sem discussão de cota de TV, né?
PVC. Pode perfeitamente. Inclusive, eu já ouvi isso dos dois lados. Ó, acabou, quando a Liga Forte União acabar a venda dos direitos dela e tiver consolidado para onde vai se transmitir os jogos, eles retomam a discussão e discutem o que é mais importante, inclusive, na Liga, que é a organização do campeonato, gramado, arbitragem, fair play financeiro, tudo que eles não discutiram até agora, só falaram de dinheiro. E é isso aí, muito obrigado pela sua presença, obrigado por assistir. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião, o que você achou da escalação do Palmeiras para o jogo de hoje contra o Del Valle e o que você achou da nova divisão de valores da TV aberta e do Premier, né? A gente volta com mais informações logo e até mais.